E se a chave para a gente entender a crise da justiça no Brasil não tivesse nos jornais de hoje, mas nas ideias de um filósofo romeno quase desconhecido? É uma ideia bem provocadora, eu sei, mas é exatamente essa jornada que a gente vai fazer aqui. Vamos começar. Olha, a questão central que a gente vai tentar desvendar é esse paradoxo aqui. Como é que duas abordagens da justiça que parecem o oposto uma da outra, de um lado o ativismo que parece criar a lei do nada, e do outro o formalismo que se apega na letra fria da lei, podem ser, no fundo, sintomas da mesma doença? Para responder isso, nosso roteiro vai seguir esses passos. A gente começa com o conceito filosófico, a tal doença da civilização, depois a gente desce por uma hierarquia da decadência, aplica isso à justiça brasileira, analisa os dois extremos da crise e, por fim, chega num diagnóstico sobre o que acontece quando a justiça começa a desaparecer. Então vamos lá, vamos para a raiz do nosso diagnóstico. Tudo gira em torno de um pensador romeno chamado Constantin Noica e a ideia dele de uma doença, que veja bem não vem de fora, mas que ataca as civilizações por dentro. Noica deu até um nome para essa doença, acatólia. E o detalhe mais importante aqui, o pulo do gato, é que não se trata de um simples cansaço, de um declínio natural. É uma recusa ativa do geral. É a sociedade decidindo de forma consciente abandonar os grandes princípios que antes mantinham tudo unido. E o que acontece nessa troca? Bom, a busca pela verdade, com V maiúsculo, é substituída pela busca pela exatidão. Os princípios que valiam para sempre dão lugar para o imediatismo do aqui e agora. E as grandes ideias que unem todo mundo, como a lei e o pacto social, tudo isso é deixado de lado em favor do indivíduo. Só que essa doença não surge da noite para o dia. O Noica diz que ela avança em estágios bem definidos, sabe? Quase como uma escada que vai descendo para o fundo do poço. Vamos dar uma olhada em como essa hierarquia da decadência se desenrola. Essa citação, que é inspirada no pensamento chinês, é basicamente o mapa da decadência. É uma escada que só desce. Cada degrau que se perde é um pilar fundamental da sociedade que vai embora, até não sobrar quase nada de pé. E aqui a gente vê essa progressão de um jeito bem claro. Primeiro, a sociedade perde a conexão com os princípios universais, o Tao. Depois, perde a virtude individual. Em seguida, a solidariedade, o amor aos homens. E o que resta de pé? A justiça. Ela é o último grande pilar estrutural. Quando ela cai, só sobra a tal da polidez. Bom, é exatamente aqui que a teoria encontra a nossa realidade. Vamos aplicar essa ideia de acatólia direto no sistema de justiça brasileiro para ver no que dá. Para a gente entender a crise, a gente precisa traduzir esses termos. No contexto jurídico do Brasil, o geral é a Constituição, é a lei que foi aprovada democraticamente, são os princípios que deveriam guiar tudo. Já o individual, por outro lado, é o caso específico, o aqui e agora. E, o que é mais perigoso, a vontade e as noções particulares de justiça de cada juiz. O Noica descreveu perfeitamente o que seria essa justiça acatólica. É isso aí, uma justiça que para de se basear em princípios universais e passa a se apoiar em casos individuais. Cada decisão vira um universo próprio, totalmente desconectada de uma estrutura maior. Certo. Agora a gente volta para o nosso paradoxo lá do começo. Como é que o ativismo e o formalismo, que parecem tão diferentes, podem ser a mesma coisa? A acatólia dá a resposta. E aqui está a chave do paradoxo. Ambos são, na verdade, mecanismos de fuga. São duas maneiras diferentes de recusar o geral, de escapar da obrigação de aplicar os princípios da lei. Vamos ver como isso funciona na prática. O ativismo abraça o individual. O juiz simplesmente coloca a vontade dele acima da lei para resolver um caso. É uma recusa clara e direta do geral. Já o formalismo abraça a exatidão. O juiz se esconde atrás da letra fria da lei, ignorando completamente o propósito dela, o espírito da justiça. Então, um recusa o geral de frente, o outro finge que ele não tem importância. No fim das contas, o resultado é o mesmo: a justiça não acontece. A manifestação mais clara do ativismo é o que se chama de decisionismo. É a ideia de que a lei não existe antes da decisão, mas ela é criada ali no momento em que o juiz decide. Isso transforma o ato de julgar num ato de poder político e não mais num ato de aplicação jurídica. Então, se a justiça baseada em princípios foi para o espaço, o que vem depois? Pois é, aí a gente entra no estágio final da hierarquia do Noico. Pode até parecer uma coisa boa, né? Negociação, respeito mútuo, mas não é. Quando a lei, que é o geral, desaparece como árbitro final,
A única coisa que sobra para evitar o caos é a negociação constante entre as partes. A ordem não é mais mantida pela força dos princípios, mas pela polidez dos acordos. E isso não é só teoria, não. A gente vê essa polidez em ação no cenário brasileiro o tempo todo. A busca por um pacto entre os poderes, os acordos de bastidores, a negociação de saídas para crises, tudo isso é o que acontece quando os princípios da Constituição são colocados em segundo plano só para manter uma estabilidade de fachada. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Vamos agora juntar todas as peças para a gente ver o diagnóstico completo que a teoria do Noika oferece para a gente. O resumo da nossa jornada é este aqui. A causa raiz, a catolia, a recusa do geral. Os sintomas que a gente vê, o ativismo e o formalismo. E o estágio atual do sistema, a polidez, onde tudo é governado por acordos e não mais pela lei. E a conclusão é bem dura. O sistema deixa de ser um sistema de justiça baseado na lei e se torna um sistema de gestão de crises. A crise institucional para de ser uma exceção e vira a regra, o modo padrão de funcionamento. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Se o pilar da justiça realmente caiu e foi substituído por negociações e acordos de conveniência, qual é então o verdadeiro lugar e a verdadeira força da lei na nossa sociedade hoje?